Olá, gente, boa noite. Mais um dia estamos aqui. Hoje a nossa live, o tema é sobre relacionamentos amorosos na visão sistêmica. E com o Claudinei, como sempre, né? A nossa terceira edição, terceira parte da nossa live. E aí eu só tô aguardando ele entrar para poder chamá-lo. Boa noite a todos que estão entrando. Olá, olá. Mais uma noite para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, né? Quero dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença e vamos lá que o Claudinei entrou. Vamos aguardar a conexão. Boa Oi, noite, oi, boa noite, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, pessoal? Já está Joia. aí? Oh, que legal. Já tem bastante gente aí com a gente. Tem sim, Que tem bom. sim. Graças a Deus, mais uma vez, mais uma oportunidade, mais uma chance da gente compartilhar e dividir conhecimentos, né? Então, mais uma vez, Exatamente. obrigado primeiramente a Deus pela oportunidade e obrigado a todos que estão aqui com a gente agora, a Mara ou tantos outros, e que podem a qualquer tempo assistir este bate-papo conosco, beleza? Beleza? Então, essa é a nossa parte 3, né, das Isso. relações amorosas na visão sistêmica. Então, eu te peço que você abra para a gente aí falando um pouquinho sobre isso. Então, a gente já está na nossa terceira, eu falo terceira edição, mas acho que é o terceiro episódio, né? Terceiro Porque episódio. é impressionante, é uma coisa que não termina, as perguntas continuam e nem quando a gente termina de responder ainda tem mais, surgem mais e mais questões e é impressionante assim, não acaba nunca, né? Graças a Não. Deus, que bom. Eu E fico. Vai, continua. não, eu só quero assim, ó, deixar claro que aqui, qual que é a nossa intenção? Não é ditar verdades, não é dar diagnóstico para as pessoas, até porque aqui eu não estou como psicóloga, não estou como advogada, né? Estou como consteladora, o Clau como um mentor em desenvolvimento humano. Então a gente está aqui para trazer reflexões acerca de uma teoria, de teorias, né? Para a gente Exatamente. poder fazer um bate-papo e uma troca. A gente não está aqui para diagnosticar ou qualquer coisa assim, ou ditar verdades para as pessoas. Assimilou, teve ressonância, tudo certo. Não assimilou, tudo certo também, entende? Ninguém precisa concordar aqui com o que a gente fala. Vamos. Exatamente. E aí, Não, as é isso nossas que eu queria falar. perguntas? É isso que eu queria falar. A gente está aqui dividido, e pelo fato da gente já estar no terceiro episódio, como você disse, é muito interessante porque as perguntas não pararam de chegar para a gente. E assim, na segunda a gente gastou todo o tempo, e hoje, pelo jeito, a gente já vai partir para as perguntas. Mas antes, Liz, eu preciso pedir para o pessoal. Pessoal, tem um coraçãozinho aí no canto direito da tela, bota o dedinho literalmente no coração. Isso, olha, já começaram a apertar os coraçõezinhos. E tem um aviãozinho do lado também. Clica no aviãozinho e mande lá para aquele monte. Se cada um de. Ó, nós estamos com quase 20 pessoas. Se cada um mandar para 5, e a gente pelo menos dobrar isso aí para umas 40 pessoas, a gente já vai ficar muito feliz. Lisiane, vamos começar nosso bate-papo? Vamos, bora Vamos. lá. Então vamos lá, porque Só hoje eu. É, a gente tem Vai. essas perguntas para responder e o pessoal que tiver perguntas durante, né, a nossa live pode fazer que a gente vai tentar abarcar todas hoje. Vamos lá. Beleza, se não, e as que vierem a mais a gente depois responde. Mas vamos lá. É isso. Ó, começando então, tá bom? Já que são relações amorosas na visão sistêmica, é uma pergunta bem interessante. Na visão sistêmica, há hierarquia entre o casal
E se sim, como que isso funciona? Não há hierarquia entre o casal, gente. Na visão sistêmica, homem e mulher andam juntos, estão na mesma ordem de hierarquia, lado a lado. Né? Então, assim, na visão sistêmica, diferente das outras relações, entre os casais não há hierarquia. Nossa, bem legal. Bem show de É. bola. Então tá bom. A segunda, ó, pergunta de um homem. Como utilizar então a visão sistêmica dentro de um relacionamento ou dentro do relacionamento dele, tá, de uma forma eficiente? Explica para nós. Então, dentro da visão sistêmica é o que eu falei. Sabendo, a gente tem que ter ciência que é um relacionamento entre iguais, né? Ou seja, não há hierarquia entre o homem e a mulher. Existe aquela troca de energia do feminino para o masculino que se complementam. Então, os dois estão lado a lado. Segundo, equilíbrio entre dar e receber numa relação. Para uma relação dar certo, tem que ter essa receita é básica. Eu dou, mas o outro, eu tenho que esperar o que o outro vai me devolver. E o equilíbrio entre dar e receber numa relação amorosa é extremamente importante para o relacionamento conseguir se manter frente às crises e dificuldades e tudo mais. Terce... É... Terceira Bem, coisa é a sexualidade, né? Então, assim, por um relacionamento dentro da visão sistêmica dar certo, é isso, é saber que é um relacionamento entre iguais, equilíbrio entre dar ou receber, a sexualidade, há de se ter relação sexual, porque senão há uma inversão de papéis, né? E principalmente é preciso ter um projeto de futuro juntos. Ou seja, estamos juntos. Qual que é o nosso projeto de futuro até o final do ano? Qual que é o nosso projeto de futuro para daqui um ano, para daqui dois, para daqui 10, para daqui 20? Então, dentro da visão sistêmica, há o casal que tem um projeto de futuro, né? Tem um caminho que não é ser iguais, mas é ter um caminho para andarem juntos. Ou seja, eu tenho a minha profissão e as minhas coisas, ele tem a profissão dele, as coisas dele, mas nós temos projetos para andarmos juntos. uhum. Então é nesse sentido. E uma coisa importante que quando a gente está num relacionamento, que a gente tem que, para não haver aquela inversão de a mulher num papel de filha ou mãe e o marido num papel de filho ou pai, é preciso o quê? Primeiramente, cortar o vínculo do nosso primeiro amor. A mulher, no caso, o primeiro amor com o pai e o homem, o primeiro amor com a mãe. Ai, mas que horror, vou deixar de amar minha mãe. Não, tu vai cortar esse vínculo do primeiro amor, porque agora tu pegou as tuas moedas, que foram suficientes, e você é um homem e uma mulher adulta para se relacionar de uma forma adulta. Então, digamos que a Exatamente. receita dentro da visão sistêmica é todo esse pacote, todas essas situações. Bem E interessante. quando eu falo nas moedas, eu me refiro ao livro Onde Estão as Moedas, do Johan Bacardi, que eu já falei várias vezes, que é um livro sensacional. Eu oriento, assim, ó, a todos, eu indico a todas as pessoas terem esse livro, porque é um livro que nos ensina a nos relacionar com pai, com mãe, com filho, com marido, com namorado, com todos, assim. Ele é fininho, mas ele é grandíssimo. E um conteúdo maravilhoso, é uma coisa incrível. Exatamente. Já que você fez essa colocação, a esposa com o pai e o esposo com a mãe, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Como ser uma esposa melhor? É uma pergunta bem aberta, mas, né, como ser uma esposa melhor? Dentro da Olha, visão sistêmica, lógico. e a pergunta também vale para como ser um marido melhor, né? Então, É assim, verdade. vale tanto para um quanto para o outro, porque como é uma relação de iguais, a mulher para ser uma esposa melhor, o homem também pode fazer essa pergunta, como ser um esposo melhor, um marido melhor, um namorado melhor. Primeira coisa é aceitando
a mulher e o marido que vocês têm. E essa aceitação é da mesma forma que a gente fala de honrar o pai e a mãe, que tá tudo certo do jeito que foi, do jeito o que eles me deram, e pro meu relacionamento tá tudo certo o jeito que o meu marido é e o jeito que a minha mulher é. Com todos os defeitos, eu abarco essa mulher e coloco ela no meu coração. Quando eu fico naquela, eu gosto dele, mas ele é assim, ó, assado. Eu gosto dela, mas ela não sei o que, tem isso e aquilo. Eu estou empurrando o outro para fora da relação. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu não aceito ela ou ele 100%. Eu aceito 50%, porque a outra parte eu não gosto. Então, a Uhum. primeira coisa para a gente ser um bom marido e uma boa mulher é aceitar os nossos parceiros do jeito que são. Exatamente. É verdade. Papel e caneta aqui, eu já estava anotando tudo. A outra coisa, Clau, quando eu me relaciono, e isso vale também para casais homoafetivos, tá? Não é só para casais de homem e mulher, porque o casal homoafetivo tem um que tem a energia do feminino e o outro que tem a energia do masculino. Então, tanto num casal homoafetivo quanto num casal hétero, o que, que a gente tem que ter em conta para ser um relacionamento, para ser um bom relacionamento, né? Ser uma boa esposa e um bom marido. Eu entrego o meu feminino para o masculino e o masculino entrega o masculino para mim. Que essa troca que é o que me faz exercer, ser mais feminina e o masculino ser mais masculino. Entende? Entendi. Entendeu? E a outra É. coisa, que foi o que eu respondi antes, é tu se colocar no papel de esposa, não de mãe do marido. O homem se colocar no papel de marido e não de pai da esposa, nem de filho dela. Então, isso a gente vê assim que é muito comum, né? As esposas em papéis de mãe, muitas vezes, ou os maridos em papéis de pai da esposa. Então, assim, por um tempo isso pode até dar certo, mas ele não se mantém, né? E não Durante se as. desenvolve, né? Exatamente. Não evolui. Estão chegando perguntas, eu estou anotando, tá? E depois, conforme o tempo, a gente vai falando. Pedir mais uma vez para o pessoal, e pessoal, clica nesse coraçãozinho aí para nós, porque assim essa live vai chegar para outras pessoas. E quem puder também apertar no aviãozinho, mandar para os conhecidos aí que podem estar conosco, a gente já está antecipadamente agradecendo. Ô Lizzy, tem uma pergunta Oi. bem interessante aqui, ó. Quais os riscos do relacionamento entre colegas de trabalho? Ela é meio fechada, assim, eu também não consegui pegar a vibe dela, mas quais os riscos do relacionamento entre colegas de trabalho? Na Tá, visão sistêmica. eu vou responder isso, só que tem algumas perguntas que passaram aqui nos nossos comentários que eu gostaria depois de estar comentando. Eu anotei duas aqui já, ó, Tá, da tá? infidelidade. Tá. Isso, tá Então, bom? essa pergunta dos colegas de trabalho, eu fiquei pensando o que poderia ser, porque ficou. Qual que é os riscos de um relacionamento entre colegas de trabalho? O risco qual que seria, gente? Eu imagino o quê? Uma empresa que não permite que os colegas de trabalho se relacionem. Então, assim, eu sei que tem muitas empresas, principalmente multinacionais, que não permitem que funcionários tenham relacionamentos ali, que um tem que pedir para sair, né? Então, eu conheço muitas empresas que funcionam assim. O risco é que um vai perder o emprego ou vocês vão ser descobertos em algum momento, né? Então, o Uhum. risco, digamos, profissional seria isso. A outra coisa é que tá tudo certo. O ambiente de trabalho permite que se tenha um relacionamento de casal no ambiente, ok. É saber se o homem ou a mulher, vocês têm uma relação de hierarquia ali, ou seja, o homem é teu chefe ou a mulher é tua chefe,
isso é uma coisa bem delicada, porque no ambiente de trabalho existe a hierarquia, que no relacionamento de casal não. Então, é preciso muito afinco para poder dividir esse ambiente de trabalho e saber que no ambiente de trabalho eu não tenho uma relação de igualdade com meu marido. Nessa minha relação de trabalho, no caso, meu marido é o meu chefe ou eu sou a chefe dele e tem que se considerar essa hierarquia. Então, isso pode Uhum, ser que venha se misturar. Então, eu entendi que pode ser nesse sentido, essa pergunta. Então, se a pessoa que uhum. perguntou quiser explicar melhor depois para a gente. A gente responde novamente, né? Mas o que é importante, em suma, assim, é uma coisa tão básica, mas é tão difícil no dia a dia, é que esse casal vai precisar separar a vida de casal para a vida do trabalho, né? Até para se manter interessante um para o outro. Porque trabalhar junto, morar na mesma casa, então tem a questão também né? Uhum. Daquela distância que é preciso, de contar como é que foi o dia. Então, um relacionamento onde as pessoas trabalham junto e estão ali junto, pode se perder algumas coisas que são interessantes para quem não trabalha junto. Exatamente. Uma vez a gente ponderou aqui que algumas pessoas conseguem, por um tempo, criar um verdadeiro personagem dentro de um relacionamento quando ele está no início e levar esse personagem até um certo ponto. Se houver esse mesmo processo dentro do ambiente de trabalho, pode ser que um já observa no outro se ele está sendo puro, se ele está sendo real, se ele está sendo verdadeiro. E isso também pode chegar até a ajudar ou atrapalhar essa decisão de continuar ou não esse provável relacionamento, né? Mas Exato. beleza. Ó, um problemão aqui de comportamento de homem agora, né? Então, assim, ó, se o homem não fala, como saber se ele está interessado ou até onde vai o seu interesse? Entendeu? É o mal dos homens, né? Exatamente. Os homens foram ensinados a ficar quietos e aí as mulheres sofrem com isso. Eu vou deixar você ponderar, depois eu respondo. Eu acho que não é que eles foram ensinados a ficar quietos. Isso já é do homem, isso já faz É parte nato, né? dessa energia masculina, né? Do homem não falar, do homem não saber, principalmente, como falar sobre relacionamentos. Então, isso para o homem também é um desafio, né? Mas o que, Uhum, que eu falo assim nesse sentido? Nós, mulheres, somos muito auditivas, né? O homem é muito visual. Isso faz parte da nossa fisiologia, homem e mulher, tem a diferença. Então, o uhum. que, que eu falo para as mulheres? Mulheres, quando estão em dúvida, fiquem surdas, porque daí tu consegue enxergar as atitudes desse homem. Então, é através do que ele faz, das atitudes, que tu vai saber se ele realmente está interessado ou não. Porque é nas atitudes que a gente vê. Né? Porque senão fica que nem propaganda política. Os políticos falam, 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 prometem, 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 e aí assume o cargo e aí. Né? Então, assim, antes de ouvir, começa a prestar atenção nas atitudes. Uhum. Ó, uma Tem falou uma. aqui, homem calado é Ah, homem vivo, é verdade. tem isso, é? Estão Essa falando aqui, muito bom. esse. Tá, tem um monte aqui para baixo aqui, ó. Homem calado é homem É, vivo. É. Então, o detalhe é o seguinte, respondendo à pergunta dessa pessoa aqui, que é uma mulher que perguntou, é, o homem ele pode ser analisado em pequenos detalhes. Eu estou dizendo pequenos detalhes de comportamento, tá bom? Porque como o homem foi ensinado, que eu me expressei mal, a não deixar transparecer seus sentimentos, tá? Para aquele
aquela cultura antiga. Então, assim, observa o homem nos pequenos detalhes, nos micro comportamentos, tá? De jeito de falar, de jeito de reagir diante de algumas situações e principalmente na forma como ele reage em relação a você que fez a pergunta. Tá bom? Esse processo de reação de primeiro movimento mostra muito de como ele se realmente ele está interessado em você, se realmente ele pode desenvolver um comportamento bem legal em relação a esse relacionamento. E lembrem-se sempre de uma coisa incrível: ninguém se transforma do nada. Aquela velha história, vivemos 10 anos juntos e hoje você reclama de mim. Quer dizer, não é hoje que eu comecei lá atrás, você que não viu. Isso vale tanto para homem como para mulher. Então sempre observa as pequenas reações, o dia a dia. Como você falou, o homem é visual, então troca com a mulher. Permita que a mulher seja visual, ela consegue analisar esses pequenos comportamentos masculinos, tá bom? Vamos lá? Eu só queria fazer um adendo que Claro, vamos lá. o Bert, ele fala assim, ó, que é importante dizer concretamente o que se deseja num relacionamento. Senão o outro se sente pressionado por uma expectativa que não pode satisfazer. Ou seja, enquanto estão se conhecendo, ok, mas num relacionamento que já está concretizado, que já existe isso, é importante o meu parceiro me dizer concretamente o que ele deseja, ou eu dizer para ele o que eu desejo, porque senão a gente fica naquela expectativa que a gente não sabe nem como satisfazer, né? Então, assim, Exato. ele dá até um exemplo num livro, o Bert, que é esse livro aqui, tá? Ele conta, é a simetria oculta do amor. Ele conta assim que a mulher pede para o homem que ele quer ser mais amado. A mulher pede que ela quer se sentir mais amada. Ok, mas o que é se sentir mais amada por você? O que você quer que eu faça? O que precisa? E ela diz: eu quero que você passeie 30 minutos no parque comigo hoje. Então, assim, é ter atitudes concretas. O que para eu te amar, o que isso para ti é importante? Então, assim, o homem é lado, ok, é a natureza, mas assim, num relacionamento é preciso dizer concretamente o que a gente deseja um do outro. Porque senão o outro se frustra, porque vai ter expectativas que nunca vão ser satisfeitas. Entendi. Bem, então fica. A palavra não é conselho, fica a nossa orientação aqui, Ah, sim. que tanto que para quem fez a pergunta, como que para qualquer outra pessoa que tenha um relacionamento ou não, seja o mais claro possível, mas com palavras calmas e claras, entendeu? Parem de guardar dentro de cada um esses desejos ocultos, essas coisas. Chegue para o seu parceiro num momento ideal, num momento convicto, seja lá naquele café da manhã, ou seja, a hora que se deita na cama, mas olhe para ele, abra o coração e diga: eu estou sentindo isso, eu gostaria disso e eu gostaria de passear no parque amanhã de manhã. Bem interessante, foi maravilhosa a sua ponderação. Valeu, acho que vai ajudar muita gente. É. Ó, como saber se a possibilidade de um relacionamento amoroso irá destruir uma bonita amizade? E agora? Então, primeiro a gente tem que saber que as leis sistêmicas para um relacionamento amoroso e para uma amizade são diferentes, tá? Então, assim, o teu amigo pode ser uma ótima pessoa enquanto amigo. Tu conhece ele como amigo, nesse papel de amigo. Então, às vezes a gente pensa, né? Ah, não. Tem esses negócios da internet, case com um amigo que você vai saber com quem você tá. Não, você não sabe, porque você conhece aquela pessoa enquanto amigo. Você não conhece aquela pessoa enquanto um parceiro, um casal, né? Uhum. Então, geralmente, isso não pode não ser uma boa surpresa, né? Então, assim, é mais fácil um relacionamento que não deu certo virar uma amizade
É mais comum, Exato. geralmente, do que uma amizade que virar um relacionamento que não deu certo permanecer na amizade, tá? Eu nunca vi, nem enquanto eu atendia como psicóloga, eu nunca vi o contrário acontecer. De amigos que se relacionam e depois terminam, voltar à amizade. Não, eu nunca vi, tá, gente? Então, assim, ó, Nem eu. primeiro, assim, tu tem que ter um gostar diferente desse teu amigo, né? Essa amizade tem que ter um, o tesão de homem e mulher, que amigos não têm isso, né? Então, assim, se os dois têm isso e querem, estão dispostos a tentar e saber que pode ser que lá na frente percam a amizade, a tentativa é livre. Mas tem que Exatamente. ter essa questão do homem e da mulher. Não basta só ser amigo, né? Uhum. Eu, Realmente. eu conheci uma pessoa que ele queria ter um filho. E aí ele teve um filho com a melhor amiga dele. Mas eles só tiveram um filho e, e não tiveram uma relação, né? Foi só para fazer a criança. Então eu não sei como que ficou essa amizade depois disso. Não consegui acompanhar, porque a pessoa foi embora daqui de Florianópolis, enfim. Mas é uma questão bem curiosa, sabe? De repente, como eu disse lá atrás, a análise de pequenos comportamentos, pequenos gestos, um dos dois vai perceber no outro a possibilidade ou não desse relacionamento. E não Com tem como fazer um certeza. pacto para vamos fazer um pacto para depois. A única coisa interessante é no amor ou num sentimento bonito, se jogue, permita-se. Sem você se permitir, você nunca vai saber, né? É. É, Lizzie, em que idade devemos começar a orientar as crianças ou adolescentes para uma vida amorosa saudável? Eu não. É, eu acho que Olha, você vai ter que botar uma roupa de psicólogo agora, viu? sabe por quê? Porque quando eu era psicóloga, eu trabalhei com crianças vítimas de abuso sexual. Meu Deus. E a gente acabava fazendo esse trabalho de orientação sexual tanto para os pais quanto para as crianças, né? Então, Uhum, essa é uma relação, é uma situação bem delicada. Por quê? Porque o sexo, querendo ou não, ainda é tabu, né? Então, assim, o que a criança não aprende em casa, ela vai aprender na rua, e o que ela aprender na rua ou pelo amiguinho, normalmente não condiz com a origem, com a essência, a linhagem do que a família pensa, né? Então, uhum. assim, o que que eu oriento, gente? Olha, faz tantos anos que eu não sou mais psicóloga, mas eu falo, a psicologia está em mim, eu querendo ou não. É que seja de uma forma natural, né? Enquanto a criança, por exemplo, o menino está tomando banho com o pai, pergunta sobre o órgão sexual do pai. O pai responda com uma naturalidade. A menina, quando está tomando banho com a mãe, pergunte, né, que é isso que você tem que eu não tenho, né? Se referindo aos peitos, ao pelo e tudo mais. A mãe explicar de uma forma natural. Isso você vai ter quando crescer, quando, né? Mas assim, é deixar que a criança desperte essa curiosidade por ela mesma. Não tentar incutir coisas nas crianças que elas nem ainda se ligaram para isso. Né? Porque assim, ó, eu via, enquanto eu era psicóloga, os pais, não, hoje nós vamos conversar de sexo, minha filha. Entendeu? Então, assim, Que louco. isso é muito abrangente, isso é muito de etapas, isso é uma construção. E assim, a primeira coisa que a gente tem que ensinar para os nossos filhos é cuidar do nosso corpo. Que quem mexe no meu corpo sou eu, é a minha mãe que me troca a fralda, né, enquanto eu sou criança, enfim. E que o teu corpo é um solo sagrado, né? Essa questão de que dizem, sempre falavam para mim, ai, ainda bem que tu teve filho homem, tudo é mais fácil. Eu falei, não, eu criei o meu filho, ele sendo homem ou sendo mulher, dizendo para ele, meu filho, no teu corpo só mexe você, o seu corpo é um templo sagrado, né? Então, assim, escolha as pessoas que você queira se relacionar com amor, com troca genuína. Então, assim,
é saber ter esse respeito também, que não é aquela coisa cultural, né? O homem o pegador e a mulher a... Uhum. Então, assim, cada fase tem as suas, como é que eu vou dizer? As suas vicissitudes que ali tu vai. Particularidades, os Exatamente. detalhes. Então, a idade, o que eu digo é isso, é saber que, principalmente as crianças, para ter uma vida amorosa saudável, elas se espelham nos pais. Então, pais, pai e mãe, que exemplo vocês estão dando para os seus filhos de relacionamento, né? Então, assim, como que vocês se relacionam com o pai do seu filho, se vocês não são casados? Então, muito do que as crianças repetem de relacionamento são o que elas veem dos pais. Não sei se vocês viram nos Estados Unidos um pai batendo, eles estavam num parque, o pai espancou a mãe em plena praça pública, ninguém fez nada. Ele deu um soco na cara da mãe, a mãe caiu na grama e o menininho de 3 anos foi lá e começou a chutar a mãe. Então, assim, é forte isso, né? Porque o que que essa criança sabe? Não sabe nada, mas olha o exemplo que ela tem, que o homem pode bater na mulher e que tá tudo certo, porque ela vê o pai batendo e ela repete aquilo. Então, a primeira Entendi. coisa que eu digo assim é que as crianças, para ter um relacionamento saudável, elas têm que se espelhar nos exemplos dos pais. E mais ainda, quando os pais não estão juntos, é mais onde os pais têm que mostrar o quanto eles honram o pai do filho, a mãe do filho. Quando não estão Entendi. juntos, que é para mostrar, o teu pai continua sendo um grande homem, é o teu pai, né? Então, para essa criança saber que não estão mais juntos, mas o meu pai é o meu pai, a minha mãe é a minha mãe. Entendi. E tem um detalhe aí bem interessante, né, para completar tudo isso de uma visão meio de vida, de experiência. Eu sempre costumo dizer que para você amar alguém, você deve se amar primeiro. Essa é a minha grande linha de raciocínio e pensamento de tudo que eu já vi, já ouvi na vida e já li. Então, assim, se o pai ou a mãe, juntos ou separados, não expressam que se amam em várias situações, seja desde um momento de um banho junto com a criança, ou num bate-papo com o filho lá no parque, ou na hora de um ensinamento, ele nunca vai conseguir pedir isso para o filho, tá? Então, pai e mãe, tente sempre mostrar para o seu filho que você se ama. Se ama de todas as formas, se cuidando, tendo um zelo com sua vida espiritual, tendo um zelo com o seu corpo, mostrando para o seu filho que você se cuida por dentro e por fora. Porque exatamente se você mostrar o contrário, você não vai poder exigir coisa nenhuma. Como que um pai ou uma mãe que não tem zelo pelo seu próprio corpo e pela sua própria vida, sem comentários aqui, desde um vício até um costume que não é muito positivo, como que ele vai querer que o filho tenha uma outra reação? Então, respondendo a pergunta dela, eu diria numa linha bem simples, tá? Mostrando para eles que você se ama, que você se cuida, que você se valoriza enquanto ser humano, enquanto mulher, e o pai enquanto homem, tá? Agora dá uma relaxada, dá uma erguida no clima, tá bom? Lise, para você dar aquele sorriso teu, existe uma medida aceitável para o ciúme entre o casal? Quer respirar e deixa eu começar? Quer falar? Obrigado, obrigado pelo sorriso. É assim, ó, existe uma medida aceitável para o ciúme entre o casal. Dentro da minha linha de raciocínio, é o seguinte. O ciúme, ele está mais ligado à minha insegurança do que em relação ao que o meu parceiro pode me fazer de mal. Então, toda manifestação de ciúme, que ele sai de um princípio básico ali, de uma coisa saudável para uma coisa doentia, de pegação de pé, ou mesmo de ofensas, ele está mais ligado à falta de insegurança pessoal e a uma doença psico, qualquer coisa, da pessoa, do que em relação ao outro. Não pelo que o outro está fazendo, mas sim por uma doença que você tem.
tá? Complemente. Então, na visão sistêmica, né, a gente, o ciumento, para Bert Hellinger, é aquele que quer mandar o outro embora da relação, sabia? Nossa, pegou pesado, hein? Pegou pesado. É, sabe aquela coisa que fala, ai, quem ama cuida, quem sente ciúmes é porque ama? Não é porque ama, é porque quer mandar o outro, ó, vai. E, Sério? sim, e isso é inconscientemente. Mas por quê, né? Aí, claro que a gente tem que abrir um campo da pessoa para ver o porquê disso. Mas pode ser por lealdade a alguém da família. Por exemplo, minha mãe se divorciou com 30 anos. Quando eu chego com 30, eu começo a infernizar o meu parceiro com ciúmes para ele ir embora. Para quê? Para me manter leal ao divórcio de uma mãe, de uma avó, de uma bisa lá atrás, que a gente não sabe. Segundo, pode ser por quê? Por não se achar merecedora de um amor e de uma relação. E aí a gente tem os ciúmes para expulsar o outro da nossa vida. Então, assim, o ciumento. Ó, gente, depois que eu aprendi isso, eu comecei assim a zerar meus ciúmes, tá? Eu era muito Hum, ciumenta. Então, assim, tipo, eu não quero mandar ele embora. Deixa aqui, sem deixa ele quietinho ciúmes, aí. exatamente, que eu quero ele Fica aqui, aí. eu quero ele Ai, aqui ganhei a comigo. noite. Ganhei minha noite, Então, André. nada de ciúmes, Lisiane, autocontrole, porque eu não quero mandar ele embora e não vai ser isso que vai ser o condutor, né, do fim de um relacionamento. Então, a gente, quando pensa em ciúmes, gente, pensa nisso. Falam em posse. O que a gente tem nessa vida? A não ser Exato. a impermanência, né? Eu só tenho eu mesma, né? Eu nasci e vou morrer sozinha. Um relacionamento, quando começa, ele tende a terminar, gente. Vocês já pensaram nisso, que todo relacionamento ele tem um fim? O meu Sim. relacionamento vai ter um fim, o teu vai ter um fim, o de vocês que estão se relacionando vai ter um fim. Ai, mas que horror! Lógico. Ou ele vai terminar com a morte, né? Ou ele vai terminar com o divórcio, uma separação, mas ele vai ter o fim. Se não for com a separação ou o término vai ser com a morte. Então, assim, a gente não tem posse sobre ninguém e de ninguém. E se o outro me trair, isso é um problema dele. Eu não posso fazer nada com isso. Está mais no outro, está mais no meu problema do que no outro, como a gente disse. Exatamente, Eu só quero exatamente. ponderar, depois você completa. Olha que interessante. Tem uma linha de pensamento que diz assim, ó, em tudo na vida é muito melhor o fim do que o começo. Você começa uma relação de namoro. É melhor o começo ou o fim? Todo mundo vai falar o começo. Não, errado é o fim. Porque no fim do namoro vem o noivado. Ah, Quando você sim. fica noivo, é melhor o começo ou o fim? O fim, porque depois do noivado vem o casamento. E no casamento, o que é melhor, o começo ou o fim? O fim, porque o fim, repetindo o que você disse, termina quando um dos dois vai embora, literalmente separando ou passa ou acaba falecendo. Então, o fim é sempre o melhor. Então, eu gostei muito assim que essa pergunta de ciúme reverberou tão forte desse jeito. Que bom. E só para completar, Lisiane, que eu também enxergo isso como a gente depois de uma certa idade, depois de 35, 40 anos, você começa a enxergar as coisas de outra forma, quando você tem um princípio da maturidade, tá bom? Então, para quem é maduro, encara isso de uma forma bem melhor, bem mais tranquila. Então, a vida te dá essas. Uma das coisas boas que a vida te dá é isso. Tá joia? Mas vamos lá, senão não dá tempo, né? E depois tem as duas perguntas, tá? Que fizeram. É, a outra pergunta. Como saber quando investir e quando sair de um relacionamento? Eu quero deixar para você. Então, esse é bem parecido com aquela primeira pergunta, né? Quando Uhum. investir e quando sair? Quando não há o equilíbrio entre dar ou receber, só uma pessoa dá, só uma pessoa se entrega e nada recebe. Por quê? No equilíbrio entre dar ou receber, quem dá, o outro recebe. Se o outro não recebe com amor, quem deu já não tem mais vontade de dar também.
Quando Tá. o outro dá, o outro recebe com amor e o outro não devolve isso, o que que acontece? O outro dá e nunca recebe. E aí ele se sente. Aí é aquelas pessoas que vocês vão dizer assim: nossa, fulana era tão boa mulher, meu Deus, fazia tudo para ele, como é que ele deixou dela? Porque quem recebe não dá, não aguenta a dívida e sai do relacionamento. Uhum. Olha que louco isso. Então, por isso que tem que ter o equilíbrio entre o dar e o receber. Eu dou, o outro recebe com carinho e de alguma forma ele me devolve. Ele me devolveu, eu dou alguma outra coisa, de alguma forma ele me devolve. E esse é o equilíbrio. A outra coisa é o respeito, né, gente? Que quando não tem respeito, não tem por que permanecer num relacionamento. Aceitar o parceiro do jeito que é, né? Quando investir e quando se tem planos para o futuro. Eu já vi muitas situações que começa um namoro. Esse namoro, gente, assim, ó, digamos que na vida é tudo 9 meses, que é o tempo da gestação. 9 meses para namorar, 9 meses para noivar, 9 meses para casar, nove. Quando as coisas passam de um tempo que fica 5 anos namorando, 3 anos noivo. Mas aí assim, ó, fico ali. O casamento nunca acontece. O que que é? São pessoas que não se tornaram adultas. Ou o homem ou a mulher ainda não se desvinculou do amor do pai e da mãe para avançar num relacionamento, para um casamento de casal, né? De homem e mulher. Então, assim, investe num relacionamento quando tem esse projeto de futuro, que as coisas andam, que as coisas avançam, que vocês ultrapassam as dificuldades junto de forma madura, né? E com visão de futuro. Senão, não tem por que investir. Exatamente. Mas vamos lá. Ó, pelo nosso horário a gente vai dar uma puxadinha, tá? Que a gente tem que cumprir nossa missão hoje. Foi. Relacionamentos fora do casamento, bigamia. Eu achei bem aberta a colocação, mas você quer fazer alguma ponderação? Porque Esse tem é o que. duas ou três perguntas parecidas. Mas esse foi os que fizeram agora nos. Não, vamos fazer as de agora, Lizzie, pra gente. Eu tenho uma aqui sobre o pai. Do pai? Vamos fazer ela É. então. Ah, tá. Vamos lá, vamos fazer a do pai então. É verdade que sempre buscamos o pai no relacionamento? Bem interessante. Essa é bem visão sistêmica. Olha, isso aí, gente, é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque o Freud sempre dizia que a menina busca o pai num relacionamento, que é o primeiro amor dela. Concordo. Só que ele esqueceu de dizer que esta menina precisa cortar o laço desse vínculo, desse primeiro amor com o pai, para poder crescer, ser adulta e estar num relacionamento com um homem, que não é o pai, é um homem. Então, assim, é comum, é verdade, sim, que muitas mulheres buscam isso num relacionamento, o pai, e acham isso a coisa mais certa do mundo. Só que isso Meu Deus. porque, tipo, o fulano tem isso aqui do meu pai, essa qualidade do meu pai. Tudo bem, pode ter a qualidade, mas não é o teu pai, né? Então, assim, é saber que o meu pai foi o meu primeiro amor lá. Eu cortei esse meu amor porque agora eu vou ter uma relação de uma mulher adulta com um homem adulto que eu escolhi para me relacionar. Então, assim, a mulher tem que tirar esse ranço de querer buscar os pais nas relações, porque não dá certo. E da mesma forma, os homens quererem buscar a mãe, A né? mãe no relacionamento. Aí, esses dias teve uma pergunta, né? Eu não caso Teve. porque eu não sinto segurança. Mas uma relação não tem que te dar segurança. Segurança, tu vai lá tomar o pai e mãe, porque é só lá que tu vai ter segurança. Uhum. Relacionamento é arriscar e vamos ver o que vai dar. Então, assim, a pessoa que quer segurança, que quer ter certeza, é aquele que não cortou o vínculo com pai e mãe, não conseguiu tomar as moedas e seguir para a vida, né? Que é a garantia que não tem. E a vida é isso, a gente não tem garantia. Realmente. Se a gente for parar para pensar, a gente compra um seguro de um carro.
a gente não tem nem garantia, eu vejo isso porque eu sou advogada, que o seguro vai pagar ainda o que tu pediu, né? Que tu paga, mas tem coisas que não, o seguro não cobre. Então, assim, gente, não existe essa segurança que as pessoas querem buscar. Existe o que é a disponibilidade de arriscar, o projeto de futuro, um homem e uma mulher desvinculados do amor do pai e da mãe enquanto crianças e seguindo a vida para frente. Uhum. Ô, Lizzy, para dar tempo, a gente vai dar um pulinho. A pergunta número 12, tá? Por que o homem demora a pedir o divórcio, mesmo estando infeliz e vivendo outros relacionamentos? Bem forte. Porque nossa, deve ter sido uma mulher, com certeza, ela diz assim, ó, geralmente são as mulheres que tomam a decisão e colocam o ponto final na relação. Olha, eu não sei quem fez essa pergunta, mas eu vou Eu acho que foi responder uma assim. mulher. Tá, mas é com todo o respeito no meu coração, tá? Eu vou te dizer por que que o homem demora para pedir o divórcio, mesmo estando infeliz e vivendo outros Hum, relacionamentos. Provavelmente porque tu, mulher, atua nessa relação num papel de mãe. E todo filho tem medo de abandonar a mãe. Então, ele tem um relacionamento fora com uma mulher e dentro ele tem a mãe que cuida dele. Então, por isso que os homens têm dificuldade em pedir o divórcio. Quando a mulher está nesse papel de mãe ou de filha, porque o pai também tem medo de abandonar a filha. Porque quando estão num papel de homem e mulher e um não está feliz, se divorcie, ponto. Agora, quando um está num papel que a esposa é a mãe, não está feliz, tem outro relacionamento, não consegue cortar o vínculo, é porque ele não pode abandonar a mãe dessa relação. Por isso que eles não pedem o divórcio. uhum. Ó, olha a pergunta. Eu não sei se o pessoal fez mais alguma aqui, não fez, não. Olha a pergunta número 14. Qual o caminho a seguir quando uma das partes quer mais filhos e a outra não? Entendeu? É uma Ou entra num, perguntona bem aberta. A ou, 14. Qual... ou entra num consenso, ou separa, gente. Não tem esse negócio do. E aí, vamos ter? Por que não vamos ter? Por isso, por isso, por isso. Você concorda? Mas por isso, é prós e contras, vê na balança. Se um não conseguir entrar num ajuste, né? Por que, que é importante para um e não é para o outro? Aceita, ou não teu filho, ou cada um vai seguir a sua vida. Uhum. A Ó, eu 13 queria. não foi. Na 13 não foi. Deixa ela para depois por causa do tempo, ó. Senão a gente não vai dar tempo. Eu queria te fazer aquela pergunta que fizeram aí da infidelidade. Infidelidade é um defeito que eu devo deixar de ver e aceitar? Eu acho que a pergunta foi essa mesmo. Entendeu? A Deixa eu... infidelidade, o que a infidelidade mostra? Primeiro, qual que é o meu papel dentro dessa relação? É o que eu estou falando até agora. Eu estou num papel de filha, o meu marido é o papel de pai, ou eu sou o papel da mãe dele nessa relação? Então, assim, quando há uma relação extraconjugal e a mulher quer permanecer com esse homem, ela tem que avaliar isso. O que que é, qual que é meu papel? Ok, meu papel era de mãe, a partir de hoje eu vou retomar meu papel de mulher nessa relação. E aí entra a mulher para o relacionamento. Quando entra a mulher para o relacionamento, é bem provável que a relação extraconjugal termine. Agora, se a mulher, ok, vou separar, tudo é um direito que cada um tem, ninguém precisa ficar junto. Resolvi Sim? ficar, vou aceitar esse homem, então, vou aceitar ficar com ele. O que que precisa acontecer para resolver isso? Primeiro, esse homem ele tem que realmente se arrepender pelo que ele fez, sentir a dor de ter machucado essa mulher, e essa mulher precisa exigir desse homem uma reparação. Mas o que que é isso? O Bert dizia:
Se o homem faz isso e vocês querem voltar a ter um relacionamento em que volte o equilíbrio entre o dar e o receber, eu recebi o quê? Uma traição. E agora o que eu vou dar? Eu não vou precisar dar a traição de volta, mas eu tenho que compensar para eu poder voltar numa relação de igualdade. E aí, quando eu volto numa relação de igualdade que, ok, já está compensado aqui, se resolve a infidelidade e esse casal retoma um relacionamento. Agora, quando só a mulher perdoa, o homem fica sempre ali em cima, a mulher sempre aqui embaixo. Essa mulher que é traída não conseguiu expressar a raiva dela, pedir a compensação disso, o que vai acontecer? Quem vem depois? Filhos e netos vão pegar essa raiva dessa mãe, pelo sentimento de traição que ela teve em relação àquele marido, e vão começar a transferir para os parceiros, que a gente chama de dupla transferência na visão sistêmica. Isso é bem complexo de entender, gente. É tema para uma live inteira, assim. Uhum. Eu estou fazendo o seguinte, tem perguntas aí, mas devido ao tempo, eu estou anotando e a Lisiane depois vai tomar a liberdade de responder direto para as pessoas, pode ser? Sim, Tá? me Porque mandem assim, no pelo nosso direct tempo, que eu respondo. é isso que eu ia pedir para vocês, porque ainda tem, das 5 que ainda tem aqui, eu vou te passar a 15, que eu achei uma pergunta muito interessante, ó. A 15 e a 16 são bem interessantes. São bem legais, Então assim. vamos lá, A, bora. vamos, a 15. E quando o seu coração, no caso o meu, da pessoa que está dizendo, não desperta interesse por um companheiro, será que tem algo por trás disso? A pessoa dizendo, eu tenho 50 anos, me separei em 2002, ou seja, 18 anos atrás. Já tive namorados, poucos, mas tive. Só que foco minha vida com a família, filhos e trabalho. Nem sei muito pensar numa pergunta de relacionamento amoroso, mas é o que me veio agora em mente. Ela deu a metade da resposta na pergunta, mas eu vou deixar você responder por causa do tempo, tá, Lizzie? Bom, E depois eu vamos lá. faço a 16. Primeiro eu quero voltar àquela situação das moedas, né? Quando eu não recebo dos meus pais as moedas e que eles me dão aquilo, e eu recebo e falo, pai e mãe, as tuas moedas foram suficientes, agora eu sigo para minha vida nutrida para minha vida adulta. Ok, encontrei o meu companheiro, eu sou inteira para ter um relacionamento com esse companheiro porque eu sou uma adulta e ele, tomara que seja um adulto também. Quando os meus pais me entregam as moedas e eu pego e falo, mas só isso? Ah, não, olha o que vocês me deram. Eu sigo na vida como uma criança tirânica e sempre insatisfeita. E aí eu fico o quê? Procurando agora um parceiro que me complete, que me dê as moedas que meus pais não me deram. E aí eu fico procurando num relacionamento que aquele homem preencha o meu vazio. Aquele homem não preencheu o meu vazio, eu divorciei e agora? E agora quem vai preencher meu vazio vai ser meus filhos, porque eu só vou me dedicar a eles. Os meus filhos vão me dar as moedas que os meus pais lá atrás não me deram. E aí aquela busca nunca termina, porque o que eu onero esses filhos com uma responsabilidade que não são deles. Muitas vezes esses filhos não conseguem ir para uma vida adulta e para um relacionamento amoroso de adultos e saudáveis, né? E aí o que acontece? Acontece que eu não vou, que eu sobrecarrego o meu sistema familiar, querendo que as pessoas em volta preencham o vazio que eu não recebi dos meus pais. Por isso que eu digo, honra pai e mãe, o que tu precisa, aquele vazio que tu tem, é só no colo do teu pai e da tua mãe que tu vai ter. Teus pais morreram, é no coração. Meus pais estão vivos e moram longe, é que ó, eu aceito meu pai e minha mãe, eu honro eles e através deles eu tenho o suficiente. Eu tive o suficiente. Porque daí eu não fico naquela de procurar quem vai tapar o meu buraco. Marido, filho, marido, namorado, dadadadadada. Porque nunca vai estar completa essa mulher. Ela vai estar sempre querendo que o outro, as situações, as coisas preencham o que não é os outros. É ela com o pai e a mãe lá atrás. Dá tempo, dá tempo.
A E dessa 16 é um complemento. Já e, de- terminou? e não, e Completa. assim, ó, a mulher quando fica muito tempo sozinha também, ela acaba tendo a crença que eu não preciso de homem para nada, porque ela teve aquele relacionamento, aqueles relacionamentos que não deram certo, né? E e acaba dizendo isso. Eu não preciso de homem para nada. O que, que acontece? Essa mulher não consegue desenvolver o feminino dela, porque eu só desenvolvo o meu feminino quando eu recebo o masculino. Então, quando ela diz eu não preciso de homem para nada, o meu feminino fica enfraquecido. E aí, a minha crença de dizer que eu não preciso do homem, os homens se afastam, o parceiro não vem, e daí é tudo o que acontece, né? Que a gente vê um monte de mulher sozinha, por causa que ficam naquele registro e também em alguma lealdade do sistema que ficou lá atrás, que a gente tem que ver num campo, né, de constelação, enfim, para ver qual que é a situação dessa família, dessa mulher em si, né? Então, primeiro saber que a gente precisa dessa troca de energia, mesmo que seja um casal homoafetivo, tem que ter a troca do feminino para o masculino e ver a quem que está se mantendo fiel nesse sistema familiar. É Uhum. isso. É, é, praticamente você já respondeu a 16, né? Porque ela Sim, é a pergunta mesma se pergunta. é a mesma pergunta. Ela quer entender se alguma coisa bloqueia, que ela não percebe bloqueia ela. É isso aí que você disse, tá? Tem uma pergunta que vai ter uma resposta muito longa, eu anotei, e você responde direto para a pessoa, tudo bem? Sim. Mas aí tem uma pergunta aqui na tela que ainda dá tempo de você responder. E quando os Qual? dois se amam, a última aqui, ó, e quando os dois se amam e se separam, por que ficam lutando contra a si mesmo? Eu lembro que na nossa primeira live sobre o amor, o Você, rapaz fez essa pergunta, né? a mesma É, pergunta. então o que que é? Primeiro, a gente tem que amar os nossos ex, né? Que é amar no sentido de honrar o lugar, que foi através deles, foi através desses que passaram antes, que hoje eu sou quem eu sou e que eu vou me relacionar com as próximas pessoas. Então, assim, é normal amar os parceiros, né? Se separar amando, gostando e honrando. É, e por que que se separam? Porque às vezes o que que acontece? A gente, quando está num relacionamento que não é de adulto e se separa e não honra, é porque era um relacionamento entre filho e pai, ou pai e mãe, que pai e mãe a gente continua gostando. E aí a gente não Uhum, consegue, a gente separa, não consegue ficar junto, que é aquilo que eu falei. Quando um não cresceu ou só um está adulto, o relacionamento não consegue se firmar nas crises. E aí se separa. Claro, continua gostando, porque o pai gosta da mãe, o filho gosta da mãe, a mãe gosta do filho, então o amor ainda existe. exatamente. Perguntaram Bem, da fala. compensação ali, né? Dessa compensação. É, A compensação seria o quê, gente, numa traição? Seria que o homem tem que sentir esse arrependimento e a mulher exigir uma recompensa, uma compensação pelo mal que ela fez. Ou seja, faz alguma coisa que esse homem realmente se incomode também, que ele não goste. Então, um exemplo, faça uma viagem sozinha, faça uma compra, faça, né, enfim, alguma coisa para tu se sentir compensado e a relação do equilíbrio entre dar e receber volte ao normal, porque senão não adianta voltar sem ter a compensação, porque vai acontecer de novo. Temos legal. um Ô, minuto e meio. Lise, um minuto para mim e um para você. Vamos dividir. Bem, pessoal, fazer o seguinte: algumas Nós temos perguntas um eu minuto anotei. só. Um Um, minuto, é, já está contando só aqui. um. Ó, obrigado e vamos lá. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por todos. As perguntas serão respondidas. Qualquer coisa, fala lá com a gente no nosso próprio Instagram. Lise. Gente, muito obrigada pela participação de todos, por estar aqui mais um domingo, né? A gente juntos. Quem tiver dúvidas sobre o trabalho do Claudinei, vai no Instagram dele, que está tudo explicadinho. Quem tiver dúvidas sobre o meu trabalho, vai no meu Insta, chama a inbox que eu respondo, eu explico da mesma forma o Clau.
Então a gente está aqui para ajudar vocês, para ter mais qualidade de vida. Assim, ó, o que eu falo aqui é o que eu aplico na minha vida e dá certo. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que é possível a gente ter uma relação inteira, de verdade, com respeito, com amor, com segurança, e que se aplicar, tomar pai e mãe, gente, é o mais importante, dá certo. Gente, muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Clau, mais uma Sempre, vez, gratidão, viu? sempre, sempre juntos.